em 1 Coríntios capítulo 15, dizendo assim, versículo 35, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? 1 Coríntios 15, 35. Como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Pastor Zaqueu chegou aqui, minha mãe Maria José chegou aqui também. Pastor Zaqueu, deixa eu colocar você aqui. Seja bem-vinda. Começando hoje essa live para falarmos um pouquinho sobre a eternidade. Graças e paz, pastor Zaqueu. Paz, Senhor, pastor, graça e paz. Deus abençoe a todos que nos ouvem também. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Deus abençoe, querido. Gente, começando um pouquinho, uns minutinhos de atraso, né? Mas vai ser bênção hoje, com certeza. Amém. Pastor, vamos falar sobre a eternidade. Eu acho que sinceramente, acho que é um assunto muito pouco falado na igreja moderna, na igreja de hoje, a respeito do céu, a respeito do que nós vamos viver na eternidade, o que nos espera após o arrebatamento, e às vezes por essa falta de conteúdo, de ensinamento nas igrejas, muitas pessoas têm dúvidas e, de fato, não têm o conhecimento do que nos espera após o arrebatamento. E eu comecei aqui lendo o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, onde Paulo fala sobre a ressurreição. Versículo 35, ele diz, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Como que eles ressuscitarão? E aí, versículo 36 fala, insensato, que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. O que Paulo está dizendo aqui é que, fazendo uma analogia, assim como uma semente minúscula por exemplo, semente de uma banana, ela gera, né, um pé de banana com vários cachos, ele está dizendo que o nosso corpo espiritual será muito superior a esse nosso corpo físico. Estou correto, pastor Zaqueu? Amém, pastor Paulo. Graças a Deus, estamos aí mais uma vez. Eu quero pedir perdão aos irmãos por ter atrasado um pouquinho. É isso aí, né? E aí nós, continuando o texto, né, que o pastor está mencionando, a gente vai poder ver a grandeza, né, do que Paulo vai nos ensinando, de como é que nós seremos, né? Porque aí ele vai a partir do versículo 42, dizendo, né, como o pastor já falou, que ele é semeado perecível e ressuscita imperecível. Ele é semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado em desonra e ressuscita em glória. Né? É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Então a Versículo gente vai 40. observando, né, o 42 em diante. Então é aquela questão da gente vai morrer uma natureza, né, falha, pecaminosa, perecível, que envelhece, e para nascermos um novo corpo, né, algo extraordinário. Porque Paulo vai continuar dizendo, né, que hoje nós somos semelhantes ao homem terreno, mas no céu seremos semelhantes ao celestial. E teremos a imagem também do celestial. Então veja que hoje nós somos a imagem, a semelhança de Cristo, de Deus, né, de Cristo, quando fomos formados lá no Jardim do Éden. E é sempre interessante a gente notar isso. Tudo isso, Jesus vai nos revelando que ele vem para fazer o quê? Restaurar tudo o que se havia perdido. Então nós voltaremos a ter um corpo celestial, né? Um corpo que é semelhante à imagem, vamos dizer assim, total
né, do que foi feito lá no Éden, né? Porque a gente vê que o homem ele tinha o privilégio de andar com Deus. Uhum. Deus andava ali com ele, falava com ele, o homem via Deus. E depois disso, né, Deus vai falar para Moisés, ó, ninguém pode me ver e vai ficar vivo. Então Verdade. veja como que era a glória desse corpo lá no Éden. E é essa glória que o Senhor vai nos trazer de volta, né? Na transformação de um corpo que sai daqui terreno e se levanta lá espiritual. A gente pode entender que o corpo que nós teremos após a ressurreição é um corpo semelhante ao que Adão e Eva tinham antes do pecado, né? Que dava a eles a possibilidade de ver a Deus face a face, de falar com Deus como Ele é, na sua forma plena, e que isso se perdeu com a chegada do pecado. E aí, no versículo, mesmo texto aqui de 1 Coríntios 15, né, no versículo 44, ele fala: semeia-se corpo animal, ainda fazendo também uma analogia com a semente. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. E aí, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, se nós queremos olhar como vai ser esse nosso corpo transformado após o arrebatamento ou na ressurreição, nós precisamos olhar para o corpo de Jesus quando ele ressuscitou. E é por isso que Paulo diz aqui no versículo 21, dizendo assim, versículo 20, capítulo 15, versículo 20, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Por que primícias dos que dormem, pastor Zaqueu? Porque Jesus, né, nessa... Que Jesus não... Vários homens também não ressuscitaram. Antes de Jesus Sim. teve Lázaro que ressuscitou, a filha de Jairo que ressuscitou. E por que Paulo está dizendo que Paulo foi o primeiro dos que dormem, o primeiro a ressuscitar? Porque Jesus, ele, vamos dizer assim, inaugura uma nova era, porque ele está ressuscitando aqui, aí já pegando o gancho que o pastor falou, porque no final do texto de 1 Coríntios 15, ele fala que o que é incorruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade. Então Jesus ressuscita num corpo imortal, não é? Num corpo que não vai mais perecer. Esses outros, todos eles que nós citamos, né, que o pastor citou, que ressuscitaram, eles voltaram a morrer. Todos eles passaram pela morte mais uma vez. Então a gente observa que Jesus inaugura uma nova fase, vamos dizer assim, né, para o nosso entendimento. Então ele ressuscita a primícia de um corpo incorruptível, de um corpo que é imortal, que não vai estar mais sujeito à morte, né? Então você imagina a grandeza disso. Que é o mesmo corpo que nós teremos após o arrebatamento, não é isso? Sim, porque Paulo está dizendo nesse texto isso, que nós seremos iguais a Cristo, né? Quando ele compara o Adão, né, o terreno, e o Adão, o último Adão vivificante, e diz nós seremos semelhantes, é isso que ele está nos ensinando. Então nós teremos um corpo, e é por isso que Jesus ele vai dizer lá em Mateus que nós seremos como os anjos, né? Porque tem aquela passagem que os homens chegam lá para testar Jesus. Hoje eu tenho uma história, um enigma para o senhor aí. Tem uma mulher que casou com um homem e esse homem morreu. Só que aí ele tinha 7 irmãos. E ela foi passando, né? Um foi morrendo, ela foi casando com o outro, casando com o outro, casando com o outro, até que morreu tudo e ela morreu também. E aí, Jesus, como é que fica lá na eternidade? Você é mulher de quem? Se ela foi mulher dos 7. Aí Jesus ele fala o quê? Vocês pecam por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Ele diz que lá
Nós não teremos, né, não seremos dados em casamento, mas que seremos semelhantes aos anjos. Então a própria palavra de Verdade. Jesus já nos revela também um pouco desse novo corpo. Pastor, a gente tem uma pergunta aqui. Eu queria mandar um abraço a Carol Dias, que entrou, ao Pereira, o irmão Juan, Graça e Paz, irmão Juan, lá de Botucatu. A Rosana fez uma pergunta aqui. Pastor, o que acontece logo após a nossa morte? Sendo cristão ou não? O senhor quer responder? Pastor, eu Até chegar no desculpa, juízo final. Porque nós temos que observar que vão existir duas fases, né, vamos dizer assim, para a ordem dos que vão ressuscitar. A Bíblia deixa bem claro que os que morrem em Cristo estão em Cristo. Só que aqueles que morrem, né, sem Cristo, eles ainda serão julgados. É por isso que nós vemos no livro de Apocalipse a Bíblia falar do trono branco. E quando se abre o trono, se vê, né, a visão do trono branco, a Bíblia diz que serão abertos os livros das obras. Porque para que as pessoas possam ser julgadas. Mas ele tem que entender que não é um julgamento para ver se vai ou não ser condenado. Elas já estão condenadas. E aí elas serão, vamos dizer assim, levadas a esse trono branco para receberem a condenação. E não para serem julgadas. E aí é que a Bíblia diz que essas pessoas serão lançadas no lago de fogo, de acordo com o que cada um fez. Né? Então, na minha visão, a gente muitas vezes tem aquela questão, porque o inferno, a pessoa morre e vai para o inferno. Não foi para o inferno ainda. As pessoas irão para o inferno depois de serem julgadas. É por isso que João ele vê o trono branco e diz, o além entregou seus mortos. O mar entregou seus mortos. E aí essas pessoas elas comparecem ao grande trono branco, né? Aonde Jesus vai se assentar. Para aí sim a Bíblia diz o quê? Que aí serão lançados no lago de fogo, aonde foi quem? A besta e o falso profeta. Então essas pessoas serão lançadas lá também. Então a pessoa não morre, né? E já vai para o inferno. O inferno ele é, vamos dizer assim, o que a Bíblia chama, né, do final do Apocalipse, de lago de fogo. Então essas pessoas ressuscitarão, mais uma vez, assim, apenas confirmando, elas não vão ser julgadas para que possam ou não serem ou não condenadas, porque a pessoa morreu sem Cristo já está condenada. Assim que aquele que morre com Cristo já é salvo. Então ninguém vai para o céu para ser julgado para ver se vai ser salvo ou se vai ser condenado. Ele já vai chegar lá nessa condição. Então, por isso que essa ressurreição que nós lemos aqui, e também o que Paulo fala em Tessalonicenses, do arrebatamento, ele fala da igreja. Então, é a igreja que encontra Cristo nos ares e os mortos que já estão em Cristo. Agora, com relação àqueles que estão sem Cristo, aí eles vão aguardar, né, o julgamento do trono branco para que todos eles sejam ressuscitados, e aí, então, eles serão condenados por todos os atos que fizeram. Pastor, quando o ladrão estava do lado de Jesus, disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus disse a ele, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. E aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6, fala assim, porque pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Olha só o que ele está falando. Enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Então aqui, Paulo ele está falando literalmente da morte. Porque a gente sabe que Cristo está conosco 24 horas por dia. O Espírito Santo, quando ele está falando aqui que nós estamos ausentes do Senhor, ele está falando dessa presença literal, física, com Deus, da morte. Versículo 7 ele fala, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então a crença de Paulo, Paulo está ensinando aqui aos coríntios, que quando nós deixamos esse corpo, no momento que nós, que somos cristãos, que servimos a Deus,
deixamos esse corpo nosso aqui através da morte, nós automaticamente estamos presentes com o Senhor. Ou seja, vamos para o paraíso, como Jesus falou para o ladrão, vamos estar junto com Cristo na eternidade. Correto? Sim, aí a gente vai observando, né, pastor, essas questões, porque essa é a nossa firme esperança. A gente sempre tem que entender, quando a gente fala a questão de tempo, porque existe o nosso tempo e o tempo de Deus, né? E o relógio lá do céu, ele não funciona na mesma ótica nossa aqui da Terra. Sim. Então é porque Deus trabalha com a eternidade. É por isso que ele fala assim, ó, 1000 anos e um dia para mim é a mesma coisa. Né? 1000 anos para mim, para você, é muito tempo, né? A gente não saberia nem imaginar quanto que é, né? Quantas coisas acontecem em 1000 anos. Mas Deus, ele fala, ó, para mim um dia e 1000 é a mesma coisa. Não faz diferença. Porque Deus, ele trabalha num tempo, né, que é a eternidade, né? Ele não está limitado ao nosso tempo, ao nosso espaço. Então a gente vai observar que todo esse tempo que é o tempo de Deus, às vezes a gente não consegue dimensionar com relação a nós, com relação a tudo isso que vai estar acontecendo. É por isso que é interessante quando Jesus ele fala isso para o ladrão. Esse hoje era de quem? O de Cristo ou do ladrão? Né? De que hoje Jesus estava falando. Porque se a gente observar, a Bíblia não diz que Jesus foi até as profundezas para tirar a chave da morte e do inferno? Não é? E aí ele ressuscita. A Bíblia não diz que Jesus subiu ao céu. A Bíblia diz que Jesus subiu ao céu depois de 40 dias. Então Jesus ainda estava por aqui. Então que hoje é esse? Então Jesus está se referindo ao hoje dele ou ao hoje do ladrão? Né? Então veja que o tempo de Deus, a gente não pode limitar muitas das vezes as coisas espirituais olhando para a nossa ótica, para o nosso relógio. Porque o relógio de Deus, ele funciona totalmente diferente. Jesus, ele não tem essa limitação. Então o tempo de Deus é diferente do nosso. Então a gente pode observar isso. É uma coisa muito interessante a gente pensar. Né? Porque muitas vezes a gente quer entender as coisas celestiais olhando para o nosso relógio. Ah, mas espera aí, 2000 anos e tal, e como é que faz os que não foram? Como é que a gente vai explicar as pessoas que morreram sem Cristo, eles estão no céu, não estão? E aí a gente vai entrar em muitas questões que talvez a gente não tenha uma resposta concreta. Mas quando a gente para pensar e olhar que o tempo de Deus é diferente, a gente começa a entender um pouco as coisas lá do outro lado. Né? Então veja que esse tempo da ressurreição, por exemplo, né, do arrebatamento, vai ser um piscar de olhos. De repente já está com o corpo transformado, as pessoas que estavam dormindo já estão lá ressuscitadas. Então veja que coisa gloriosa. É uma coisa assim, às vezes difícil da gente querer entender quando a gente quer pensar com a nossa cabeça, com as nossas limitações, com o nosso tempo. Mas quando você quer pensar o tempo de Deus, gente, a eternidade é algo glorioso. Não é? Um Deus que ele não se limita ao nosso espaço, ao nosso tempo. Tem mais uma pergunta aqui da minha mãe. Ela colocou aqui: quando chegarmos nos céus, vamos reconhecer nossos entes que morreram? Vamos falar um pouquinho do arrebatamento. Nós falamos a respeito desse corpo glorificado, que para nós entendermos como será esse corpo que nós vamos receber após o arrebatamento, nós olhamos para trás, para o corpo que Cristo tinha quando foi ressuscitado. E aí a pergunta é: quais são as características desse corpo de Cristo? O que Jesus fez após a ressurreição? Quais foram as atitudes de Cristo? Quando a gente começa a observar tudo que Jesus fez após a sua ressurreição, a gente começa a entender como vai ser esse nosso corpo, nosso comportamento. Primeiro ponto, que eu acho que é muito peculiar desse corpo que Jesus tinha, é que Jesus ele se teletransportava a hora que ele queria. Ou seja, os discípulos estavam caminhando com ele no caminho de Emaús e não o reconheceram. E Jesus foi falando com eles e conversando, explicando as Escrituras. E aí eles, quando chegaram na casa deles, falaram: não, Senhor, fica aqui, já está tarde, o sol já tá se pondo, passa a noite aqui.
e aí Jesus aceita ficar com eles, e quando Jesus ele vai partir o pão, que ele vai dar graças, eles reconheceram Jesus pela forma que ele dava graças, e eles falam, é ele. Quando fala ele, a Bíblia fala que Jesus desapareceu na frente deles. Em outra oportunidade, os discípulos estavam reunidos com portas e janelas trancadas, com medo dos romanos, e de repente Jesus aparece no meio deles e diz, paz seja convosco. Ou seja, não havia nenhuma porta, nenhuma janela que Jesus entrou, Jesus simplesmente apareceu. Ou seja, Jesus, o corpo físico que Jesus tinha, tanto é que eles pensaram, ficaram espantados e pensaram que Jesus era um espírito, que ele não tinha um corpo físico. E aí ele fala assim, por que vocês estão assombrados desse jeito? Pensando que eu sou um espírito. Veja que um espírito não tem carne e nem ossos como eu tenho. E aí Jesus ainda come com eles ali na frente deles. O que vocês têm para comer? A gente tem um pão e um favo de mel. Jesus come na frente deles. Então, acho que uma das formas a gente entender é olhando para o corpo que Jesus tinha. Certo, pastor Zaqueu? Sim, é verdade. E aí são coisas bem interessantes, porque a gente vai notar, porque ele acaba, parece que tendo duas naturezas, né? Como o pastor falou, ele tem o poder espiritual, vamos dizer assim, porque ele poderia atravessou paredes, portas, sumiu do nada, né? E ao mesmo tempo ele caminhava, ele tocava e ele comia, não é? E aí a gente pode observar, né? Porque Jesus ele faz para Tomé, põe o dedo aqui. Os cravos estavam lá, as marcas continuaram lá, né? Tanto é que ele fala isso para Tomé, põe o dedo aqui para você ver o meu lado, as marcas, aqui os cravos estão todos lá. E aí você vê que são coisas que talvez as nossas palavras não sejam suficientes para descrever isso. Mas é algo que parece que Jesus ele tinha, né, ou inaugurou um corpo com duas naturezas, ou as duas se fundiram, vamos dizer assim. E é interessante a gente notar isso porque enquanto Jesus estava aqui, ele fala, né, que ele tinha um corpo em carne e as pessoas podiam tocar. Mas é interessante que no texto que nós lemos, Paulo fala que carne e sangue não podem herdar o reino. E ele fala que o perecível não pode herdar o imperecível. Então veja a transformação que esse corpo, né, que Jesus ele inaugura como primogênito entre os mortos. Então é algo que ele consegue ao mesmo tempo tomar as duas naturezas, né? Enquanto Jesus estava aqui na terra com os discípulos, ele comia, ele bebia, ele andava, mas não se limitava mais, né, vamos dizer assim, à lei da física, né? Como o nosso corpo é limitado ainda. E a pergunta é, né? Por que os discípulos no caminho de Emaús não reconheceram Jesus? E a Bíblia fala também em João 20 que Maria Madalena chega lá no túmulo e aí não vê o corpo de Jesus lá e ela começa a ficar desesperada. Onde colocaram o meu mestre? Onde colocaram? E ela encontra Jesus, mas pensa que ele é o jardineiro. Era o lugar que tomava conta do jardim lá no lugar. E ela chega nele e fala, né? Onde você colocou o corpo dele? E na hora que ele fala assim, Maria, não chores. Ela reconhece ele. Né? Fala, Rabone. Aí ele fala, não me toque, porque ainda não subi ao meu Pai. E aí a pergunta é, né, por que tanto Maria Madalena quanto os discípulos lá no caminho de Emaús não reconheceram Jesus quando ele ressuscitou? Porque é por causa desse aspecto, né? É um novo corpo. Então Jesus eles tinham aquela, vamos dizer assim, aparência de Cristo com eles, né? Vendo eles o dia a dia. E viram Cristo todo ensanguentado, arrebentado e moído na crucificação. E aí quando Jesus ressuscita, ele não ressuscita mais, vamos dizer assim, desculpa a expressão, esse bagaço que nós somos. Ele ressuscita no corpo glorioso. Ele é um ser assim tremendo. Então, por isso que por que não reconheceram? Porque ele não tinha o mesmo aspecto. Ele não tinha vamos dizer assim,
marcas, né, ou do nosso corpo, de fraqueza, né, de rugas e essas coisas Uhum. todas. Então Jesus ele se levanta ali como uma pessoa extraordinária, né? Então é tudo novo. Então, né, eu vejo um aspecto assim de um corpo glorificado que eu imagino que ninguém jamais tenha visto. Sim. Então é algo que Jesus estava ali, de uma aparência, de um aspecto de uma pessoa, que eles jamais viram igual. Né? Jesus Que é eles não estavam acostumados a ver. Talvez conhecido, até né? achassem que fosse estrangeiro, né? Então, o Juan Pode perguntou falar, aqui, pastor. então não teremos o mesmo corpo que Cristo após a sua ressurreição? Sim, Juan. Exatamente isso. Nós teremos o mesmo corpo que Jesus tinha quando ressuscitou. Esse corpo que não está limitado mais à matéria, que pode se teletransportar. Esse corpo que come também, né? Ou seja, é um corpo que nos permite comer não para sustentar o nosso corpo, porque hoje a gente come para sustentar o corpo. Se a gente ficar sem comer, fica uma semana sem comer, você morre, né? Em outras palavras, né? Não literalmente, mas se ficar uma semana sem comer, você fica fraco. Mas é um corpo que permitia Jesus comer não para sustentar o corpo, mas simplesmente pelo prazer de saborear o alimento. Simplesmente pelo prazer do paladar, de desfrutar o alimento. Jesus lá no Mar de Tiberíades, em João capítulo 21, Jesus comeu peixe assado com seus discípulos. Ou seja, quando ele estava lá na beira da praia, Jesus come. Quando os discípulos chegam na beira da praia, já tinha peixe assado. Então Jesus come com eles. E é esse corpo que nós teremos. Porém, assim como Jesus estava com um corpo rejuvenescido, com esse corpo glorificado após a ressurreição, ao ponto dos discípulos e de Maria Madalena demorarem para reconhecê-lo, né, por causa desse rejuvenescimento que ele tinha, assim também nós teremos um corpo rejuvenescido, ou seja, os velhos que serão arrebatados, os velhos que serão ressuscitados, eles não terão o mesmo aspecto envelhecido do corpo. Eles terão um aspecto, nesse corpo glorificado, um aspecto jovem, um aspecto de rejuvenescimento. Um outro detalhe também é que, apesar deles estarem com apesar de Jesus estar com esse corpo rejuvenescido, que não é mais sujeito ao envelhecimento, não é mais sujeito à morte, como o senhor falou no começo, é um corpo imortal, e um corpo que está imune a doenças. Apesar desse corpo transformado, eles demoraram para reconhecer, mas reconheceram Jesus. Ou seja, Jesus não tinha uma figura, uma imagem diferente da que ele tinha. Jesus não tinha um aspecto, né? Eu estou tentando explicar da melhor forma para as pessoas entenderem. Não é que Jesus tinha um semblante diferente. Ele tinha o mesmo semblante, só que rejuvenescido. Ou seja, isso permitia que as pessoas vissem que era Jesus. E aí, respondendo a pergunta, nós vamos sim reconhecer-nos uns aos outros, porque nós teremos o mesmo semblante, nós teremos a mesma imagem que nós temos, só que rejuvenescida, só que num corpo glorificado. Ou seja, nós vamos nos reconhecer no céu. Correto, pastor Zaqueu? Deixa eu deixar o senhor falar um pouquinho, senão eu vou ficar falando o resto da live. Imagina. Estou muito feliz em ouvir. Deus abençoe os irmãos que estão entrando aí. Quero deixar a paz do Senhor e agradecer a irmã Sônia, a irmã Simone, são lá da nossa congregação, a vocês que estão entrando aí. É isso mesmo. Porque eu costumo dizer, né? Como é que a gente poderia ir para o céu sem saber o que a gente está fazendo lá e não reconhecer uns aos outros? Essa é a alegria que nós vamos ter, não é? Então é uma das coisas que nós também sentiremos a alegria e o prazer de poder conhecer uns aos outros. Lá na congregação eu falo muito isso, eu gosto de imaginar as coisas. A gente não pode dizer que elas serão assim, mas eu posso imaginar.
Então a gente imagina chegar lá no céu nas nuvens com Cristo, todo mundo lá arrebatado, ressuscitado. A alegria de ver aquele monte de gente lá, né? E você poder ir e abraçar os seus irmãos, e aí talvez aquela pessoa que você evangelizou, aquela pessoa que evangelizou você, aquele pastor que passou pela sua vida e tantas outras pessoas que você de repente olhou no meio do caminho, você nunca mais viu, e lá você vai ter a alegria e o prazer de revê-las, de abraçá-las, né? Eu costumo dizer que eu acho que Jesus vai dar umas horinhas pra gente lá antes de a gente entrar no céu. Só pra gente Uhum. ficar na antessala lá, podendo se abraçar, não é? Podendo ver. Imagina a alegria de você que nossa, quero ver Abraão. Cadê Moisés, né? Ou outros profetas, né? Cada um às vezes tem aquele que você se identifica mais, que você gosta mais, né? A curiosidade de ver essas pessoas, como que era José, por exemplo, né? Poder olhar o Daniel, puxa vida, o Daniel, o homem da cova dos leões, vamos ver. A gente aqui na terra, a gente vai ver um cantor, um pastor e tal, eu vou lá perto do pastor Paulo, fico todo alegre, não sei o quê, tô chegando perto do pastor Paulo, mas eu chegar lá no céu, poder chegar perto de Daniel, poder chegar perto de Paulo, de Pedro, de João, de Moisés, né? E de tantos outros. Imagina, eu acho que isso vai ser assim, uma tão contagiante, uma alegria tão imensa, né, que a gente poder ter esse prazer de ver uns aos outros lá no céu. E quando Paulo ele escreve aqui sobre a ressurreição, e aí ele fala no capítulo 15, 1 Coríntios 15, que foi o texto que nós iniciamos a live, quando ele vem falando sobre o arrebatamento, ele começa. É importante a gente entender a didática de Paulo, quando ele explica. Primeiro, ele vem falando sobre a ressurreição dos mortos. Ele vai explicando, né, a respeito do corpo, que Cristo ele foi feito a primícia, ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar com esse corpo glorificado. Depois ele vem explicando que existe um corpo espiritual, assim como existe um corpo terreno, que é semelhante a uma semente que é plantada, e aí ele dá um fruto que é um corpo que é muito superior a esse corpo terreno. E aí, a partir do versículo 51, ele vai falar assim, ele vem falando sobre a ressurreição, aí ele fala assim, ó, eis que eu vos digo um mistério. Então, quando ele está falando sobre a ressurreição, ele tem um momento que ele para e fala assim, ó, eu vou contar um segredo para vocês. Ele está escrevendo para os irmãos de Corinto, ele fala assim, eu vou contar um mistério para vocês. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. A palavra no grego aqui original é piscar, num piscar de olhos. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então ele está falando aqui do arrebatamento. E aí ele vem explicando agora porque aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, aquilo que é mortal vai se revestir de imortalidade, e aí ele vem terminando, quando ele chega no final do texto, ele fala assim, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fazendo um encaixe nisso que o senhor falou, quando nós chegarmos no céu, o sentimento que nós vamos ter é um sentimento de vitória. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Nós conseguimos. Nós fomos vitoriosos. Por isso que quando Jesus escreve para os pastores das igrejas da Ásia, ele sempre termina a carta dizendo assim, aquele que vencer, eu vou dar para ele o direito de sentar comigo no trono. Para aquele que vencer, eu vou dar para ele da árvore da vida. Para aquele que vencer, eu vou dar para ele um novo nome numa pedrinha branca. Então, esse sentimento de vencer mesmo, de vitória, que nós vamos ter quando chegarmos no céu. Isso que o senhor acabou de falar. Vai ser uma confraternização, vai ser, nós conseguimos, chegamos, fomos arrebatados, conseguimos a eternidade, conseguimos a salvação. Vai ser esse sentimento que nós vamos ter quando chegarmos no céu. E, claro, lógico, nós vamos nos reconhecer, né? Vamos nos confraternizar, vamos nos abraçar, porque é esse sentimento que nós vamos ter quando chegarmos lá. Deixa eu cumprimentar aqui
e de ler aqui os comentários. O pastor assistiu a novela Rick e Lázaro, quando Lázaro chegou no céu não reconheceu sua mulher. É uma novela. E, assim, a novela, eles, na verdade, na dramaturgia, eles precisam colocar elementos dentro da dramaturgia para entreter, ou seja, tem uma base bíblica, mas existe o entretenimento dentro. E falei, então, além da imagem, vão ser preservados as nossas lembranças. E a irmã Sônia escreveu aqui, o que vivemos aqui na Terra será lembrado? E aí, pastor Zaqueu? Sim, com certeza. Nós não vamos perder a memória lá no céu. Não é? Porque se a gente chegar lá no céu e não tiver lembrança do que a gente fez aqui, então não tem por que eu lutar aqui. Não faz sentido. Então não tem porque não faz sentido algum. Então essa questão da gente chegar lá no céu, tudo será lembrado. Porque esse vai ser o sentimento de vitória. Porque se eu não chegar lá e não lembrar, não saber o que eu estou fazendo aqui no céu, então não tem o sentimento de vitória. Exatamente. Eu tenho o sentimento de que eu venci. Então tudo que a gente passou aqui, sim, será lembrado. E aí o que assim, nos deixa essa certeza também é quando Paulo diz que em breve Jesus vai esmagar a cabeça da serpente debaixo dos nossos pés. Esse espetáculo, vamos dizer assim, que nós veremos também lá no céu, por que Jesus vai fazer isso diante dos nossos olhos, diante dos nossos pés? Para que a gente veja. Porque o diabo, aquele que tentou fazer a gente parar, desistir, fazer a gente pecar, errar, entristecer, querer sair da igreja, deixar de seguir a Deus, o momento que a gente estava lá em trevas, sem Cristo e tudo essas coisas erradas todas. Então ele vai dar o gostinho da gente ver, né, o Senhor pisando na cabeça da serpente, que aí sim aquela cereja no bolo do triunfo da igreja. Né? Cristo esmagando a cabeça de Satanás debaixo dos nossos pés. Então é claro que nós vamos ter lembrança de tudo. Não faria sentido algum nós chegarmos lá no céu e não saber o que eu estou fazendo lá. Então nós teremos sim, todas as nossas lembranças são preservadas. Tudo que a gente fez aqui, a gente vai passar por lá e colher. Não é? Por isso que Jesus ele diz, persevera, continua, vai em frente. Muitas das palavras de Jesus foram essas, de incentivo, olha, não perca a sua coroa, deixe que ninguém tome aquilo que é teu, não abandone a fé, persevera, continua, fica firme, não volta atrás. Hebreus fala isso, meu justo verá da fé, se eles retrocederem não me agradarei dele, e por aí vai. Então nós vamos chegar lá assim com esse sentimento de triunfo, de vitória, que nós conseguimos vencer e que tudo aquilo que nós acreditamos e abrimos mão valeu a pena. Eu lembrei aqui agora do texto que Jesus fala para a igreja de Esmirna, o pastor da igreja de Esmirna, quando ele fala assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E eu li uma história, não sei se eu já ouvi falar no livro dos Mártires, que conta a história justamente dos mártires perseguidos. É um livro histórico. Diz que o pastor da igreja de Esmirna, chamado Policarpo, ele foi lançado na arena romana para ser comido pelos leões. E quando ele estava na arena, foram soltos leões, porque eram assim que eram os espetáculos de Roma. Ou eram através dos gladiadores, onde os gladiadores eles lutavam até a morte, até que algum dos dois matasse o outro, ou então eram colocados os cristãos a irmã Eviane colocou os mártires do Coliseu. Ou então soltados os leões. E diz que soltaram os leões para que eles devorassem Policarpo, e os leões não quiseram comer Policarpo. Os leões deitaram lá no meio da arena lá, e Policarpo pegou uma varinha e começou a bater nos leões, dizendo assim, me come, rapaz. Você tá evitando eu de encontrar o meu Senhor? Me mata aqui, me devora. E eu vendo isso, eu fiquei pensando, meu Deus, e os crentes de hoje tem um vírus aí correndo aí, o povo está dizendo, meu Deus, eu não posso morrer, não quero morrer.
Meu pai, me ajuda, eu vou ficar dentro de casa, trancado, porque vai que eu morro, enquanto os mártires, né? Hoje eu fiz uma publicação num grupo que eu faço parte, e eu citei uma frase do apóstolo André, irmão de Pedro, quando ele foi ser executado numa cruz em X. E a tradição conta que quando ele viu a cruz, que ele ia ser morto, ele disse: ó amada e desejada cruz, me tire dentre os homens para que eu encontre o meu mestre. E você percebe assim que havia de fato um desejo dos cristãos de antigamente de estar com Cristo na eternidade. Mas vamos voltar aqui para as bodas. A Bíblia fala que haverão alguns eventos que vão acontecer na eternidade após o arrebatamento. A igreja, ela vai desfrutar de alguns acontecimentos quando chegarmos na eternidade. Correto, pastor Zaqueu? Sim. E aí a gente vai poder, é interessante, né? Eu quero aqui só citar um versículo, que é o de Isaías 26, versículo 2, que diz assim, né? Essa questão da entrada da igreja entrando triunfante no céu. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. E aí, pastor, só pegando o gancho, com aquilo que o senhor falou, né, da gente poder, querer ou não, né? Não é desejar a morte, mas não ter medo dela, porque Jesus diz assim, né, aquele que quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Né? E aquele que perder a sua vida, ganhá-la-á. Então veja que as coisas do céu, elas são meio diferentes do nosso raciocínio aqui na Terra, né? E aí a gente vai observar, né, que a Bíblia nos diz, né, que enquanto essa é a nossa lógica de pensamento, é claro que outros pensam de uma forma diferente, mas a partir do momento que a igreja é arrebatada, né, e aí nós vamos entrar no céu, é interessante que nós vemos ali, lemos Apocalipse capítulo 4, e Apocalipse capítulo 5, ali ele dá um detalhe de um grande evento que vai ter no céu, né, um culto que vai ter lá, né? Quando João ele começa a contemplar Jesus chegando, né? Eu costumo dizer, né, que as pessoas chegaram da festa, se abraçaram, agora vamos lá para a arena, né, a arena do céu, onde vai ter um culto de inauguração das bodas do Cordeiro. E aí diz que todo mundo fica lá em silêncio, cadê o pregador? Ele não vem, Jesus entra, né? Com aquela face gloriosa como o Cordeiro, mas como o leão da tribo de Judá. E aí nós vamos observar que você vai ver que como é das oportunidades, vem lá os quatro seres viventes para louvar o Senhor, aparece o coral dos 24 anciãos para adorar a Deus, e aí João começa a contemplar, eu comecei a ver, vem os anjos, e aí diz que os anjos começam a adorar o Senhor, e por fim ele diz, eu vi milhões, milhares de milhares e milhões de milhões, que são aqueles que foram ressuscitados. Então a gente já vê que já vai ter logo de cara um grande culto para a gente lá. E a gente fica imaginando como será essa pregação de Cristo lá para a gente. Imagina Jesus chegando lá, né? Graça e paz. A paz do Senhor, meus irmãos, né? É a igreja vitoriosa. Gente, eu acho que a gente, como a gente já vai estar no corpo glorificado, vai dar para voar, né? Fazer um monte de coisa diferente lá, né? E aí a Bíblia diz que nós vamos ter as bodas do Cordeiro. Então você imagina isso, né? Com Jesus, eu sempre fico na minha memória, isso toda vez que a gente vai tomar ceia, eu lembro dessa palavra, porque Jesus ele inaugura a Santa Ceia para que os seus discípulos lembrassem do corpo e do sangue, e ele diz uma frase, uma palavra que deve ser uma esperança dentro do nosso coração: eu nunca mais beberei do fruto da vide enquanto não beber convosco lá no céu. Então eu fico imaginando isso. Não é? Jesus esperando, aguardando esse momento que ele mesmo prometeu, e ali eu acho que ele fez, né, como colocar para nossas palavras, uma promessa. Ele fez um jejum, eu não vou beber do fruto enquanto vocês não estiverem lá para beber comigo. Então ele está lá aguardando, né? Imagina um crente dependente de Coca-Cola, né? O crente faz dependente de Coca-Cola, né? Ele fica lá, né, começa a ficar meio doente, cabeça dói, né? Aquele negócio todo. Imagina, né, esse momento glorioso que Jesus ele está esperando, porque ele assim diz, para participar dessa festa conosco. E aí nós vamos observar isso, né?
o casamento da igreja com o noivo. E a gente poder observar, então, que Jesus está reservando ali uma grande festa para inaugurar o céu para a sua igreja. Está aqui Mateus 26 e 29. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo no reino convosco, em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Ou seja, Jesus fez uma promessa para os seus discípulos, dizendo assim, essa aqui é a última vez que eu estou bebendo esse suco de uva, o fruto da vide, esse suco de uva, até que eu beba de novo com vocês no reino de meu Pai. E eu sempre costumo dizer, pastor, né, eu já vi muito pregador, muito pastor falar que Jesus vai servir a ceia para a gente. Você já ouviu falar isso já, pastor? Sim, sim. E aí essa maravilha a gente tentar entender, né? Isso daí, porque eu acho que é até uma simbologia do que Jesus fez com seus discípulos na primeira ceia. Né? Quando ele instituiu a ceia, Jesus fez isso também. Né? Ele foi lá, lavou os pés dos discípulos, ele partiu o pão, ele entregou o cálice, né? E eu acho que talvez seja esse mesmo sentimento que Cristo é o prazer. Ele vai ser um grande anfitrião, vamos dizer, por assim dizer. Né? É aquele prazer que às vezes a pessoa tem de receber alguém lá na sua casa. Né? Receber uma visita ilustre. E eu acho que é isso que Jesus vai também, esse prazer dele de querer servir a sua igreja, né? Que é a quem ele deu a vida, a quem ele comprou com preço de sangue. Então é aquele sentimento de fazer por prazer, né? Ele vai ter essa alegria de querer dar essa honra, né, para a sua igreja. Mas Simone, a gente já responde a sua pergunta aqui, mas Lucas 12:35 fala assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Ou seja, cingir os lombos fala de mochila nas costas. Cingir os lombos é preparado para a viagem. E acesas as vossas candeias, ou seja, preparado para viajar à noite. Acende a lâmpada para poder... É o que o povo de Israel fez no Egito. Vocês vão comer, o anjo da morte vai passar, e aí vocês vão pegar a estrada sentido Canaã. E vós, 36, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que ele, esse Senhor, se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Ou seja, no período de Jesus, na época de Jesus, era natural que os servos servissem o Senhor. Ou seja, o Senhor sentava à mesa e os servos vinham para poder servi-lo. Acho que Lucas capítulo 16 fala sobre isso, ou capítulo 14. Então os servos serviam o Senhor. Mas aqui Jesus está dizendo que naquele dia, o Senhor, quando vier e achar esses servos vigiando, ele vai colocar eles sentados à mesa e ele vai servir os seus servos. Que privilégio, hein, pastor? É verdade. É por isso que a gente fica com aquela palavra de Paulo, né? O que os olhos jamais viram, né? O que os ouvidos jamais ouviram. Porque Paulo ele fala assim, que ele subiu ao céu, né? Não sei se em espírito, em corpo e tal, né? E eu vi coisas inefáveis, indescritíveis. Coisas que não é lícito falar. Então, quando ele fala isso, eu imagino, não é porque Paulo não quis falar. Não vou falar para vocês, guardar só para mim.
É porque ele não tinha como descrever o que ele viu. Eu imagino assim. Olha, eu não vou falar para vocês, porque não adianta eu falar, porque vocês não vão entender, eu não vou conseguir explicar o que, que eu vi. Eu não vou poder, não tem palavras para descrever. Então é isso que a gente imagina a questão do céu, não é? O que é que Deus tem reservado para nós lá? O que é que Deus tem para nos dar lá? Não é? Então, e aí a gente vai naquela palavra que diz que Deus faz infinitamente mais do que nós pedimos ou do que pensamos, ou no que jamais subiu ao coração do homem, né? Coisas inefáveis, indescritíveis, né? Então a gente tenta só pegar um gostinho, né, daquilo que a gente pode tentar imaginar que é o céu. Mas eu acho que é muito mais do que a nossa capacidade tem de entender. Eu acho que é por isso que não tem muita coisa também, que não foi dado muito detalhe. Porque, olha, não dá para explicar muita coisa do céu, né, para vocês entenderem. Então, gente, não perca a oportunidade. Vamos dizer que tem que ter aquele mesmo sentimento de quando você vai para um grande evento. O cristão, às vezes, a gente tinha muito aquele tempo, né, que as pessoas vão para Camboriú, e o crente já comprava passagem um ano antes, e ele ficava feliz, guardava aquilo, ou ia num congresso, ia ver um cantor, um pastor e tal. Era aquela alegria porque conseguiu, né, a entrada. Querido, não perca nada para ir para o céu. A gente não tem noção do que é que vai ter lá, e do que é que você vai perder se você não... A sua irmã Simone perguntou aqui, como descrever o céu para uma criança de 5 anos? E aí, joga para o senhor a bola. Então, eu não entendi bem a colocação, né? Se é para explicar o céu, para tentar escrever o céu para uma criança, né? Ou se é a questão das crianças, né, estarem indo para o céu. Eu acho que a gente tem tentado escrever o céu para uma criança como a coisa mais maravilhosa do mundo. Por Com isso que a Bíblia certeza. diz que a criança no caminho que ela deve andar. Você precisa dizer para ela, porque eu falo isso por mim, quando a gente tem os nossos filhos, né, o pai, a primeira coisa que ele faz é dar uma bola pro filho. Né? Se ele for corintiano, é dar a camisa do Corinthians pro filho. Então ele tem quer ensinar pro filho, passar para ele aquilo que ele gosta. Ele quer ver o filho seguindo seus passos. Então eu acho que a gente também precisa ter a alegria e o prazer de ensinar o céu para as crianças. É verdade. Não é questão de se ensinar elas não vão entender como a gente entende, mas elas precisam querer ir para o céu. Elas precisam entender que o céu é melhor do que o parquinho, que o céu é melhor do que o play center, que o céu é melhor do que a loja de chocolate, que o céu é melhor do que qualquer coisa que... Então a gente não inculca isso nos nossos filhos. Que o céu é real, que o céu existe, e que o céu é a melhor coisa que possa acontecer. Então acho que a gente precisa descrever para as nossas crianças isso. Que o céu é um lugar maravilhoso. Para que quando ela cresça, ela possa querer saber mais o que é o céu. Quando a gente era criança era assim, a gente via os grandes andando de bicicleta e queria andar com a bicicleta. A gente está com 5 anos e queria andar na bicicleta dos meninos de 10, de 12. A gente sempre quer dar um passo a mais e quer olhar para os que estão acima da gente e querer ser igual a eles. E as crianças precisam ter essa mentalidade também. Muitas vezes a gente está perdendo isso. De ensinar para nossas crianças o que é o céu. Acho que o senhor tocou num ponto muito, muito importante, porque eu sou pai também, tenho 3, e às vezes a gente se preocupa em preparar os filhos para a vida, né? A gente se preocupa em preparar os filhos para o mundo, para eles serem pessoas trabalhadoras, pessoas bem-sucedidas, e às vezes a gente não se preocupa em preparar os filhos para o céu, para a eternidade, né? De realmente explicar a importância de servir a Deus, de amar a Cristo, de ter um relacionamento com Deus, e explicar que existem sim 2 caminhos, existem 2 finais, que nós escolhemos o final para onde vamos aqui nessa terra, quando estamos em vida, ou um final na eternidade ao lado de Deus, ou um final de tormento. E nós, como pais, prepararmos os filhos
para a eternidade. É muito importante. Pastor, nós temos 3 minutos e meio, já vai dar Eita. 1 hora que nós estamos aqui. Dá para começar de novo? Passa muito rápido. Meu Deus do céu. Eu queria ainda falar sobre o Tribunal de Cristo, mas eu acho que eu vou deixar para quinta que vem, se o pastor aceitar voltar. Amém. A gente Claro. conversar. Eu acho que é muito importante sobre o Tribunal de Cristo, explicar para as pessoas que nós vamos sim passar por um julgamento quando chegarmos no céu, e nós precisamos... eu só não vou explicar aqui, dar mais detalhes, para deixar as pessoas curiosas. É isso aí, porque daí poder voltar na semana que vem. Na eternidade vai haver um Tribunal de Cristo que está baseado em 2 Coríntios, eu vou até ler o texto aqui, antes de encerrar essa live, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, quando Paulo fala assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E aí, vou deixar, pastor, no ar, para a gente continuar esse assunto, falarmos sobre o tribunal de Cristo, o julgamento que a igreja vai passar quando chegarmos na eternidade. Pastor, obrigado. Pastor, a gente tem 2 minutos e meio. Fala um pouquinho do seu livro, pastor. Quem quiser se interessar. Aliás, quem se interessar. Amém. Obrigado mais uma vez, estamos à sua disposição. Não sei se você vai conseguir poder ver aí direitinho, mas o tema é o fim anunciado desde o começo. Esse livro tem por objetivo, mostrar que desde Gênesis o Senhor ele fala, a respeito do fim. Então nós temos todos os textos, bíblicos que falam a respeito do fim dos tempos. Então você vai poder ver de Gênesis a Apocalipse, em ordem cronológica, todos os acontecimentos que virão com relação ao futuro, tá bom? Tem todos os assuntos aqui, arrebatamento, novo corpo, milênio, a tribulação, anticristo, tudo que você precisa saber, de uma forma simples para você compreender, tá bom? É só chamar a gente no privado, que a gente faz chegar o livro até você. Então, gente, aqui em cima tem o nome aqui do Instagram do pastor Zaqueu. Clica no nome aqui, segue ele lá e chama ele no particular, se você tiver interesse no livro. Temos 25 segundos. Pastor Zaqueu, obrigado. Deus abençoe mais uma vez. Deus abençoe, querido. Que participaram aqui com a gente. Obrigado a todos pela presença. E quinta-feira que vem nós estamos aqui de volta para mais uma live. Deus abençoe, pastor. Amém. Um abraço a todos. Na paz.